Sempre fui contratada para consertar rachaduras nas paredes, mas acabei descobrindo as fissuras que existiam dentro de mim. Antes de te contar o que aconteceu, me diz de onde você está vendo esse vídeo. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Se inscreveu? Vamos lá. O meu nome é Isabel, tenho 45 anos, e a minha história começa numa tarde fria de outono em Lisboa, quando o amor que eu achava que me consertaria foi o mesmo que me partiu por completo. Deixei o meu cinzel cair no chão de cimento. O som seco ecoou no vazio da obra. Não era cansaço. Era o corpo a travar por conta própria, como um motor que avaria. Eu tinha 45 anos e a minha vida inteira estava nos meus punhos calejados. As minhas mãos, que tinham erguido paredes e consertado telhados por toda a cidade de Lisboa, de repente tremiam. Eu, Isabel, pedreira desde os 18, herdeira de uma arte que o meu avô e depois o meu pai me tinham ensinado, nunca tinha sentido isto. A reforma era numa moradia senhorial no Príncipe Real. Aquelas casas que parecem respirar histórias antigas, com janelas altas e portas de madeira maciça. Fui recebida pela dona, a senhora Alice, de 60 anos. Tinha um olhar cansado, mas os seus lábios estavam sempre com um sorriso. Bem-vinda, Isabel. A casa precisa de mais do que cimento. Precisa de alma. O telhado está em ruínas, a fachada tem rachaduras e há um cano que rebenta em segredo. Já desisti de o tentar encontrar, disse ela, como quem falava de um amigo doente. Nos dias que se seguiram, a minha vida era a rotina de sempre. Manhãs a respirar pó de cimento, tardes a partir paredes e noites a rever esquemas. A senhora Alice ficava no jardim, a ler, e de vez em quando falava comigo. O nosso era um silêncio confortável, que apenas era quebrado pelas marteladas do meu trabalho. Até que, numa tarde cinzenta, tudo mudou. Uma voz quebrou a melancolia do dia. Olá, a senhora é a Isabel? Ergui a cabeça e a minha visão ficou turva. A minha garganta ficou seca. À minha frente estava a pessoa mais cativante que eu já tinha visto. Cabelo preto encaracolado, apanhado num coque, as mãos sujas de terra. Sou... E a senhora quem é? Sou a Sofia, neta da Alice. E ela não é uma senhora. Ela é uma das poucas pessoas neste mundo que entende a beleza da imperfeição. A resposta dela apanhou-me desprevenida. Os seus olhos, de um castanho quente e profundo, pareciam examinar-me. Foi assim que conheci a Sofia, uma arquiteta de 28 anos, formada na capital, que vinha ajudar a sua avó a reformar a casa. A sua presença era uma força da natureza, uma tempestade de ideias e energia que se chocou com a minha vida tranquila. Ela não era só a neta da Alice. Era uma arquiteta com um portfólio cheio de edifícios futuristas, mas que tinha um amor pela restauração de casas antigas, como a dela. Nos dias que se seguiram, passávamos as tardes juntas. Eu a partir paredes e ela a desenhar esquemas, mas conversávamos. A Sofia falava de forma apaixonada sobre arte, arquitetura, música. Falava sobre a vida de uma forma que me fazia esquecer os anos que me separavam dela. Eu, que sempre fui a pedreira, a Isabel, a durona, encontrava-me a falar sobre os meus sonhos, os meus medos, os meus fracassos. Contava-lhe sobre a minha família e como eu tinha seguido os passos do meu avô. A Sofia ouvia com atenção. Tu tens as mãos de uma artista, Isabel. Elas criam beleza. Por que é que tu não usas essa beleza para criar algo teu? A pergunta dela pairou no ar por dias. Era um pensamento assustador. Eu sempre me contentei com o que tinha, com a rotina do meu dia a dia. Mas a Sofia tinha tocado em algo em mim que eu não sabia que existia. Aos 45 anos, eu estava a ponderar se queria, pela primeira vez na minha vida, ser mais do que apenas uma pedreira.
Era uma sensação estranha e avassaladora. Uma mistura de medo e entusiasmo que me fazia tremer por dentro. Um dia, enquanto trabalhávamos no muro do jardim, a Sofia perguntou: Isabel, tu já sentiste que és demasiado velha para mudar? Eu parei, olhei para ela. Ela estava com o olhar fixo no horizonte. Acho que a vida é feita de mudanças, e Sofia. Independentemente da idade, a vida está sempre a fluir. Se nós não nos movermos com ela, ficamos para trás. Ela sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Eu concordo. Então vamos mover-nos juntas. O meu coração deu um pulo. Eu não sabia o que significavam as suas palavras, mas eu não conseguia parar de pensar nelas. O meu corpo, a minha mente, o meu coração, tudo em mim gritava. Eu estava a apaixonar-me pela Sofia. Mas não era um amor qualquer. Era um amor que me fazia sentir viva, que me fazia sentir completa. Era um amor que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que aquilo era um risco. A minha idade, a nossa diferença de vida, tudo parecia um obstáculo. Mas a verdade é que o meu coração já estava decidido. Eu queria estar com a Sofia. Eu queria amar a Sofia. E eu queria construir uma vida com ela. No final da tarde, enquanto arrumava as minhas ferramentas, a Sofia apareceu, o rosto sujo de terra. Obrigada, Isabel. Por tudo. As palavras dela foram um golpe no meu peito. Eu não sabia o que dizer. Só acenei com a cabeça. Ela sorriu, pegou num pano e limpou o meu rosto. O seu toque era suave, mas a sensação era mais forte do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. E aí, ela fez a pergunta que eu estava com medo de ouvir. Isabel, o que é que tu sentes por mim? Eu travei. O meu coração parou de bater. O mundo à nossa volta desapareceu. É a coisa mais difícil que já fiz na vida, responder. Eu não sei, Sofia. Eu não sei. Eu menti. Eu sabia. Eu sabia exatamente o que sentia. Mas o medo era maior que a coragem. O medo de ser rejeitada, de ser magoada. O medo do que o mundo ia dizer. Ela afastou-se, o seu olhar com um brilho de tristeza. Eu entendo. Mas a verdade é que eu também não sei o que sinto. Mas eu sei que estou com medo. Medo de que este seja o melhor que já tive. E que tu tenhas medo que seja o pior. As suas palavras deixaram-me sem chão. Ela virou-se e foi embora, deixando-me a questionar a minha própria coragem. No dia seguinte, voltei para a obra. O telhado, o cano, as rachaduras, tudo parecia a mesma coisa. Mas eu já não era a mesma. E eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que a minha vida nunca mais seria a mesma. O cimento que me construiu durante 45 anos agora parecia estar a desabar. Na semana seguinte, o tempo tornou-se o meu maior inimigo. Cada segundo sem a Sofia era um século. Eu estava a consertar as rachaduras da casa, mas as minhas próprias fissuras pareciam alargar-se. Eu tentava focar-me no meu trabalho, mas os meus pensamentos estavam noutro lugar, a divagar em conversas que não tínhamos tido e em toques que não aconteceram. O meu cinzel parecia mais pesado e o cimento endurecia mais depressa. Eu tinha medo. Não de falhar, mas de sentir. De repente, a minha vida inteira parecia-me um edifício que desmoronava. A senhora Alice notou o meu silêncio. Está tudo bem, Isabel? Parece que a sua cabeça está noutro sítio. Perguntou ela, sentada no seu banco de jardim, a observar-me com um olhar carinhoso. Eu não podia dizer a ela a verdade. São só as preocupações do trabalho, senhora Alice. Nada demais. Ela sorriu de canto, como se soubesse mais do que eu. O meu pai dizia sempre que as melhores construções são feitas com o coração, não só com as mãos. O sábado chegou, e com ele a ansiedade. Eu sabia que a Sofia costumava vir nos fins de semana. O meu coração batia forte. Eu queria vê-la, mas tinha medo da minha própria reação.
Quando a sua moto parou à porta, eu senti um calafrio a percorrer-me a espinha. Ela estava a usar umas calças de ganga rasgadas e uma t-shirt preta. A sua presença era uma mistura de força e de delicadeza. Ela cumprimentou-me, um toque ligeiro no ombro, mas o toque parecia uma faísca. Então, pedreira, pronta para mais um dia de trabalho? Eu acenei com a cabeça, incapaz de falar. Passamos a manhã em silêncio, a lixar e a pintar as portas do andar de cima. O silêncio entre nós era diferente. Não era o silêncio de estranhos. Era o silêncio de duas pessoas que tinham muita coisa para dizer, mas não sabiam como. O meu corpo estava a mil. Eu queria falar, mas as palavras não me saíam. A Sofia, no entanto, parecia tranquila. O seu foco era só o seu trabalho. Na hora do almoço, a senhora Alice convidou-nos para a mesa. Venham, meninas, a comida está a arrefecer. Sentamo-nos e o almoço foi um desastre. A Sofia falava com a sua avó, mas eu não conseguia dizer nada. O meu prato estava cheio, mas eu não conseguia comer. A minha cabeça fervia, a minha mão tremia. Isabel, tu estás bem? Perguntou a Sofia, com um olhar de preocupação. Eu levantei-me, o meu corpo a reagir por conta própria. Desculpa, senhora Alice, mas eu não consigo. Tenho de voltar a trabalhar. A senhora Alice e a Sofia trocaram um olhar. Eu senti um arrepio na espinha. Elas sabiam. Naquela noite, depois de um dia de trabalho a doer, eu deitei-me na cama a olhar para o teto. Eu não conseguia dormir. O meu coração batia forte. Eu sabia que tinha de fazer alguma coisa. A Sofia tinha tocado em mim de uma forma que ninguém tinha tocado antes. Ela tinha visto o meu verdadeiro eu, a Isabel que eu tinha escondido do mundo. E agora, eu não podia voltar a escondê-la. Eu tinha de ser honesta com ela e comigo mesma. Na manhã seguinte, voltei para a obra mais cedo. A senhora Alice estava lá, sentada no jardim, a regar as suas plantas. Bom dia, Isabel. O que a traz por cá tão cedo? Eu sentei-me ao lado dela. Senhora Alice, preciso de falar consigo. A minha voz tremia. Contei-lhe tudo, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu medo e sobre a Sofia. Ela ouviu-me com atenção. Quando terminei de falar, ela pegou na minha mão. Isabel, eu sei que a Sofia também gosta de si. Eu vejo nos olhos dela. E não há nada de errado nisso. A vida é curta demais para ter medo de amar. E você, minha filha, merece ser feliz, independentemente do que o mundo diz. As suas palavras foram como um bálsamo para a minha alma. Eu levantei-me e senti o meu corpo mais leve. Eu tinha de fazer aquilo. Eu tinha de ser honesta. Eu tinha de lutar pelo meu amor. O telefone tocou. Era a Sofia. Isabel, eu preciso de falar consigo. Pode vir à minha casa? A minha voz falhou. Claro, Sofia. Em 20 minutos estou aí. Eu não podia acreditar. A vida estava a dar-me uma segunda oportunidade. A casa da Sofia ficava num bairro antigo, perto do rio. O apartamento era pequeno, mas luminoso e cheio de plantas. Ela abriu a porta com um olhar sério. Entra. O silêncio da casa era pesado, e o meu coração batia no peito. Sentamo-nos no sofá. Eu não sabia o que dizer. Foi ela que quebrou o silêncio. Isabel, eu não posso mais viver assim. A minha mãe descobriu sobre nós. Ela disse que eu tenho de acabar com tudo, ou ela vai cortar-me o apoio financeiro para essa minha empresa. Ela disse que o nosso amor é uma vergonha. Ela disse que eu sou uma desilusão. A sua voz era um murmúrio, e os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu não sabia o que dizer. O meu mundo estava a desabar. Sofia, eu sei que é difícil. Mas a minha vida inteira foi difícil. Eu sei o que é ter medo do que o mundo pensa. Mas eu aprendi que o que as outras pessoas pensam não importa. O que importa é o que tu sentes no teu coração.
Tu não és uma desilusão. Tu és a mulher mais forte que eu conheço. Tu és tudo para mim. As minhas palavras saíram num fôlego, e o peso que estava no meu peito finalmente desapareceu. Eu tinha de ser forte. Por ela. Por mim. Ela olhou para mim. O seu olhar era de tristeza, mas também de determinação. Eu sei, Isabel. E eu quero lutar. Eu quero ficar consigo. Mas não posso. Eu preciso da ajuda da minha família para a minha empresa. Sem eles, eu não sou nada. Eu. Eu não consigo. Desculpe. As suas palavras foram como punhais no meu coração. Eu senti o meu mundo a desabar. O meu corpo ficou rígido. Eu não conseguia respirar. As lágrimas escorriam pela minha cara. Eu levantei-me e saí. Eu não podia olhar para ela. A minha alma estava a partir-se. O meu amor foi uma mentira. A minha paixão foi uma ilusão. O meu coração, o meu corpo, a minha mente, tudo me traiu. Voltei para a minha casa e deitei-me na cama. Eu não conseguia dormir. Eu sentia uma dor física, uma dor que me consumia. A minha alma estava quebrada. O meu coração estava em 1000 pedaços. E a minha vida parecia um edifício em ruínas. A minha vida inteira foi uma mentira. A minha vida inteira foi uma desilusão. Eu não sabia quem era. Eu não sabia o que queria. Eu não sabia o que ia fazer. Eu não sabia se ia conseguir. Eu não sabia se a minha vida ia voltar a ser a mesma. A minha vida estava a desabar. E eu, a pedreira, a construtora, não conseguia fazer nada para me impedir. Sentei-me no chão da minha pequena sala, o meu corpo a tremer, mas já não de frio, e sim de uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Não era a dor de um músculo dorido depois de um dia de trabalho. Era uma dor que me consumia de dentro para fora, a dor de um coração partido. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e caíam no chão, como gotas de chuva numa terra seca. A minha vida inteira, eu tinha sido forte. Eu tinha erguido paredes, consertado telhados e agora eu não conseguia consertar a mim mesma. O silêncio da casa era ensurdecedor. Cada segundo parecia uma eternidade. A minha mente estava a mil, a rever cada momento com a Sofia, cada palavra que ela me disse, cada toque que partilhamos. E cada pensamento era um punhal a mais no meu coração. Eu tinha acreditado. Eu tinha baixado as minhas defesas. Eu tinha deixado a Sofia entrar. E agora, eu estava a pagar o preço por isso. A minha vida tornou-se um vazio. Eu não queria trabalhar, não queria ver ninguém, não queria fazer nada. Os dias pareciam-se todos, uma sequência interminável de cinzento e solidão. A minha cama era o meu único refúgio, e os meus pensamentos eram o meu único tormento. Eu sentia uma vergonha que me consumia. Eu tinha deixado o meu coração guiar-me, e agora ele estava em 1000 pedaços. Eu tinha sido fraca. Eu tinha sido ingênua. Eu tinha sido burra. Numa manhã, o telefone tocou. Era a senhora Alice. Isabel? A senhora está bem? Não a vejo há dias. Está tudo bem? A sua voz era cheia de carinho, mas eu não conseguia responder. As lágrimas escorriam pela minha cara. Senhora Alice, eu não consigo. A senhora Alice suspirou. Eu sei, minha filha. A minha neta já me contou tudo. Ela é uma boba. Ela tem medo de lutar pela felicidade dela. Mas você não pode desistir de si mesma por causa do medo de outra pessoa. Por favor, vem para aqui. Vamos beber um café. Preciso de si para me ajudar a resolver um problema na casa. A sua voz era um bálsamo para a minha alma. Eu não queria ir, mas também não queria ficar sozinha. Eu levantei-me, o meu corpo pesado e cansado. Tomei um banho rápido e vesti a minha roupa de trabalho. O meu corpo estava em piloto automático, mas a minha mente continuava a doer. Quando cheguei, a senhora Alice abraçou-me. A sua gentileza era um golpe no meu peito. Eu desabei e comecei a chorar.
A senhora Alice deixou-me chorar nos seus braços, sem dizer nada. Ela apenas segurou-me, e o seu abraço era o único conforto que eu sentia. Está tudo bem, minha filha. Chore. O coração da gente, quando parte, precisa de tempo para curar-se. Depois de um tempo, ela soltou-me. Os meus olhos estavam inchados, mas a minha alma sentia-se um pouco mais leve. Vamos tomar um café. Eu tenho um problema para resolver na casa e preciso da sua ajuda. Ela disse com um sorriso leve. A sua casa estava como sempre, cheia de plantas e livros. A vida parecia seguir o seu curso, mas a minha vida parecia ter parado. Sentamo-nos no jardim, a senhora Alice a servir-me o café. Sabe, Isabel, o meu falecido marido, ele era um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria. Ele dizia que o cimento não é a única coisa que une uma casa. São as histórias, as memórias, os sonhos. A sua história com a Sofia é uma história de amor. E o amor é a coisa mais forte do mundo. Não deixe que o medo de outra pessoa destrua o seu amor. A sua vida é um edifício. E a senhora, a pedreira, é a única que pode construí-lo da forma que a senhora quiser. As suas palavras penetraram o meu coração. Eu não era uma pedreira. Eu era uma construtora de sonhos. Eu não era uma mulher de 45 anos com um coração partido. Eu era uma mulher de 45 anos que finalmente tinha encontrado o que o seu coração queria. E eu não podia deixar que a traição de outra pessoa definisse a minha vida. Eu levantei-me. O meu corpo, as minhas mãos, a minha mente. Tudo me dizia que eu tinha de fazer alguma coisa. Eu tinha de lutar. Não pelo amor da Sofia, mas pelo meu amor próprio. A Sofia tinha me ensinado a ser corajosa. Ela tinha me ensinado a não ter medo de amar. E eu tinha de usar a sua lição para me reconstruir. Nos dias que se seguiram, a minha vida mudou. Eu não queria mais trabalhar. Eu queria estudar. Eu queria aprender. Eu queria ser mais do que apenas uma pedreira. Eu queria ser a dona da minha própria vida. Eu comecei a pesquisar sobre restauração, sobre arquitetura. A minha mente, que tinha estado adormecida, despertou. Eu encontrei um novo sentido para a minha vida. E depois de semanas de trabalho intenso, de estudo e de busca interior, eu estava finalmente pronta para a minha última conversa com a Sofia. Eu fui à sua casa, o meu coração a bater no meu peito, mas desta vez não de medo, de coragem. Eu bati a porta e a Sofia abriu, o seu olhar de surpresa. Isabel? O que estás a fazer aqui? Eu dei um passo à frente. Vim dizer-te adeus, Sofia, e agradecer-te. Ela olhou para mim confusa. Agradecer-me? Agradecer-me por quê? A minha voz era firme. Agradecer-te por teres me mostrado que o amor é a coisa mais forte do mundo, e que eu mereço ser amada, e que a minha vida é a minha, e de mais ninguém. Tu tiveste medo de lutar pela tua felicidade, mas eu não vou ter. Eu vou lutar pela minha. Eu dei-lhe um beijo na testa. Boa sorte, Sofia. Espero que um dia encontres a tua coragem. Eu já encontrei a minha. E saí. Deixei-a parada com o seu olhar de tristeza. Mas eu não olhei para trás. Eu tinha de seguir em frente. A minha vida era um canteiro de obras, e eu era a arquiteta, a pedreira e a construtora. Eu não ia deixar que a minha vida desmoronasse. Eu ia construí-la da forma que eu sempre quis. Eu ia ser feliz. Eu ia encontrar o meu amor. Eu ia ser a minha própria heroína. E eu sabia, com uma certeza inabalável, que a minha vida nunca mais seria a mesma. A minha vida estava a mudar. E eu estava a amar cada segundo. O tempo, que antes parecia arrastar-se, agora voava. A dor não tinha desaparecido, mas já não me consumia. Transformou-se num motor, uma força motriz que me impulsionava a seguir em frente. A cada passo que eu dava, a cada novo conhecimento que eu adquiria,
Eu sentia-me mais forte, mais completa. O meu canteiro de obras pessoal estava a ser reconstruído, tijolo a tijolo, com as minhas próprias mãos. Estudei com uma paixão que eu nunca tinha sentido antes. Deixei para trás a ideia de que era apenas uma pedreira e mergulhei em livros sobre arquitetura, restauro e urbanismo. A minha experiência prática de décadas, as minhas mãos calejadas, uniram-se à teoria. Eu, que sempre aprendi na rua, agora aprendia nos bancos de uma sala de aula. Era uma sensação estranha, mas a minha mente estava faminta por conhecimento. Os meus colegas, que podiam ser meus filhos, olhavam para mim com admiração. Eu não era uma pedreira. Eu era uma mulher em busca do seu sonho. E o meu sonho era ser a dona da minha própria vida. Decidi que era tempo de agir. Com as minhas poupanças, abri a minha própria empresa. Isabel Construções. O nome não era pomposo, mas era meu. A minha primeira encomenda foi um pequeno edifício antigo em Alfama. Estava em ruínas, mas eu via potencial. O proprietário, um homem já idoso e cético, olhou para mim. Uma mulher? A senhora vai mesmo restaurar isto tudo? Eu olhei para ele, um sorriso no meu rosto. Não sou só uma mulher. Sou a pessoa certa para o trabalho. E vou provar-lhe isso. O trabalho foi duro, mas eu estava em casa. A cada parede que eu restaurava, a cada detalhe que eu consertava, eu sentia-me mais forte. A senhora Alice vinha visitar-me todos os dias. Ela olhava para mim com orgulho. Eu sabia, minha filha. Eu sabia que a senhora ia conseguir. A senhora tem o dom de ver a beleza onde os outros só veem ruínas. A sua presença era um bálsamo para a minha alma. Ela era a minha família, o meu apoio, o meu porto seguro. A notícia do meu trabalho começou a espalhar-se pela cidade. As pessoas olhavam para mim com admiração. Os meus colegas de profissão elogiavam o meu trabalho. A Isabel Construções tornou-se uma referência em restauro de edifícios antigos. Eu estava a construir a minha vida, a minha carreira, o meu nome. A cada projeto, eu sentia-me mais completa. A minha vida não era mais sobre o medo. Era sobre a coragem de ser eu mesma. Eu não tinha mais medo de amar, nem de ser amada. Eu tinha aprendido a amar-me a mim mesma. Eu tinha aprendido a valorizar-me. Eu tinha aprendido a lutar pela minha felicidade. Numa tarde, o meu telemóvel tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi e a minha garganta ficou seca. Era a Sofia. Isabel? Sou eu? A sua voz era um murmúrio, mas eu conseguia sentir a dor na sua voz. Eu sei, Sofia. O que é que se passa? Ela hesitou e depois começou a chorar. A minha mãe, ela cortou-me o apoio. Ela disse que eu era uma desilusão. Eu, eu não sei o que vou fazer. Eu não sabia o que dizer. A minha raiva, a minha mágoa, tinham desaparecido. Só sentia uma pena profunda. Ela tinha escolhido o caminho mais fácil e agora estava a pagar o preço. Eu respirei fundo. Sofia, eu sinto muito. Eu. Eu não sei o que te dizer. Ela soluçou. Podes. Podes vir ter comigo? Eu preciso de falar contigo. Preciso de te pedir desculpa. A minha mente estava a mil. Eu não podia ir. Eu tinha de seguir em frente. A minha vida era a minha prioridade. Eu tinha de ser forte. Eu tinha de ser honesta. Não, Sofia, não posso. Eu. Eu já não te pertenço. A minha vida é minha. Eu aprendi a lutar por ela. Tu. Tu tens de fazer o mesmo. Tens de encontrar a tua coragem. Eu. Eu desejo-te o melhor. Mas eu não posso ser o teu porto seguro. Tu tens de ser o teu próprio porto seguro. E desliguei. Deixei-a sozinha, como ela me tinha deixado. A minha mão tremia. As lágrimas escorriam pela minha cara. Mas desta vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Eu tinha fechado um capítulo da minha vida. Eu tinha me perdoado. Eu tinha seguido em frente.
A minha vida nunca mais seria a mesma. A minha vida estava a ser construída, tijolo a tijolo, com as minhas próprias mãos. Eu estava a ser feliz. E eu sabia, com uma certeza inabalável, que o meu amor próprio era a coisa mais importante do mundo. 3 anos passaram. Aquele edifício em Alfama, que uma vez foi uma ruína, era agora a joia da coroa do meu portfólio. As minhas mãos, ainda calejadas, eram agora as mãos de uma arquiteta, de uma empresária, de uma mulher que se tinha reconstruído do zero. A Isabel Construções tornou-se um nome de prestígio em Lisboa. Os meus dias eram preenchidos com projetos, reuniões e a alegria de transformar o velho em novo, de dar vida a edifícios que tinham sido esquecidos. Eu estava completa, mas não sozinha. A minha vida tinha agora o calor de uma amizade verdadeira. A senhora Alice, o meu porto seguro, tornou-se a minha melhor amiga. Passávamos as tardes a tomar chá no seu jardim, a falar sobre a vida, sobre sonhos, sobre o amor. Ela era a minha família, o meu apoio incondicional. A minha vida era boa. Eu tinha o que sempre quis: um trabalho que me realizava, o respeito do público e a liberdade de ser quem eu era. O vazio que a Sofia tinha deixado desapareceu. O meu coração, que tinha estado partido, estava agora a transbordar de amor próprio. Até que numa tarde, tudo mudou de novo. Fui contratada para um projeto num edifício no bairro Alto. Era um prédio antigo, com as janelas partidas e a fachada a cair. Eu sabia que o trabalho ia ser duro, mas eu estava pronta para o desafio. Quando cheguei, o meu corpo tremeu. Estava ali, à minha frente, uma mulher de cabelo escuro, com as mãos sujas de tinta, a reparar uma janela. Ela tinha os olhos mais tristes que eu já tinha visto, e o seu corpo, que antes era uma força da natureza, parecia frágil. Ela levantou-se e olhou para mim. A minha garganta ficou seca. Era a Sofia. Isabel? O que estás a fazer aqui? A sua voz era um murmúrio, mas eu conseguia sentir a surpresa. Eu não sabia o que dizer. O mundo parou. As minhas mãos tremiam, mas não de medo, de nervosismo. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que ia dizer. Eu fui contratada para restaurar este edifício. A minha voz era fria. A sua expressão mudou. A surpresa deu lugar à dor. Eu perdi tudo, Isabel. A minha empresa, a minha família. Eu não tenho nada. Estou a fazer trabalhos de pintura para pagar as contas. O meu coração partiu. Eu não sentia ódio, só uma profunda tristeza. Ela tinha se tornado uma sombra da mulher que eu conheci. Eu sinto muito, Sofia. As palavras saíram dos meus lábios antes que eu pudesse controlá-las. Ela chorou. As lágrimas escorriam pela sua cara. Eu fui uma boba, Isabel. Eu fui uma covarde. Eu perdi o amor da minha vida por causa do medo. E agora, eu não tenho nada. O silêncio era esmagador. Eu não sabia o que fazer. Eu não podia voltar para o passado, mas também não podia ignorar o seu sofrimento. Eu tinha de ser forte, por mim, por ela. Sofia, eu desejo-te o melhor. Mas eu não posso ser o teu porto seguro. Eu não posso consertar-te. Tu tens de fazer isso por ti mesma. Tu tens de encontrar a tua coragem. Eu espero que um dia encontres a felicidade. Mas eu tenho de seguir em frente. E saí. Deixei-a sozinha, como ela me tinha deixado. As lágrimas escorriam pela minha cara, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza, eram de libertação. Eu tinha fechado um capítulo da minha vida. Eu tinha me perdoado. Eu tinha seguido em frente. A minha vida era a minha prioridade. Eu tinha de ser forte. Eu tinha de ser a minha própria heroína. A minha vida nunca mais seria a mesma. A minha vida estava a ser construída, tijolo a tijolo, com as minhas próprias mãos. Eu estava a ser feliz.
E eu sabia, com uma certeza inabalável, que o meu amor próprio era a coisa mais importante do mundo. Eu não sou mais a pedreira que escondeu os seus sentimentos. Eu sou a mulher que lutou por si mesma, que se reconstruiu do zero. A minha vida é um monumento à minha coragem. E a cada dia que passa, eu sinto que o meu coração, a minha alma, tudo em mim está finalmente no lugar certo. A minha vida não é uma história de amor, é uma história de redenção. E eu, a pedreira, sou a sua autora.